Olá, seja muito bem-vindo aqui Seus Sonhos, professor Heitor Grilo aqui no Conquiste Seus Sonhos com vocês para mais uma aula aqui de História e Geografia para a sua prova de ensino fundamental. Você que quer passar na sua prova de ensino, não adianta, tem que estudar, tem que se dedicar. Mas dessa vez a gente vai fazer algo diferente, tá? A gente vai fazer uma revisão, exatamente. E você que já viu outra revisão, já sabe como é que funciona. Você que nunca viu, presta atenção. Aqui, nessa aula, a gente não vai explicar o conteúdo em si. Simplesmente é aquela aula que a gente vai passar por todo o conteúdo que a gente já viu. E caso você tenha alguma dúvida em algum tema, o que você vai fazer? Vai dar pausa no vídeo, vai abrir outra aba no seu navegador, entra no nosso canal e pesquisa a aula sobre aquele assunto, porque na aula eu explico direitinho, tá bom? Então tudo aquilo que a gente vai falar aqui já foi abordado de maneira mais aprofundada durante as aulas, tá bom? Outra questão, em alguns assuntos que tem uma tendência maior de cair na sua prova, ou que vai cair com maior profundidade, aí eu vou ficar com mais tempo falando neles, tá bom? Naqueles assuntos onde a gente sabe que a tendência é menor de cair, onde o assunto é mais superficial, onde as pessoas não têm mais dificuldade, eu vou passar um pouco mais rápido, tá bom? Anota tudo no seu caderno, vai pausando o vídeo, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários aqui embaixo. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e bora para nossa revisão, hein? É importante você assistir essa aula, principalmente na véspera aí da sua prova. Bom, a gente começa falando sobre cultura, tá bom? Cultura, pessoal, a gente tem, aquela identidade social, aquela identidade coletiva que a gente chama de cultura, tá? É aqueles hábitos e costumes que o mesmo povo tem, tá bom? E existe, óbvio, uma enorme variedade cultural no mundo. Lembra, sua prova vai querer comparar as culturas, você nunca vai falar que uma cultura é melhor que outra, ok? E lembrando que os hábitos culturais de um povo, de uma nação, eles não são fixos, eles mudam com o tempo. A sua prova tem perguntado sobre a questão de memória individual e memória histórica. Lembra, memória individual, aquela memória que alguém tem de algum lugar ou de alguma coisa. Porém, a memória histórica, pessoal, ela é diferente. Ela é uma seleção de fatos e eventos, tá bom? E memórias organizadas que são reconhecidas pela sociedade como um todo. Durante uma pesquisa, pessoal, as pesquisas a gente usa no dia a dia, para pesquisar tudo. Por exemplo, na internet, para você achar esse canal no Conquiste Seus Sonhos, você pesquisou no YouTube, não é verdade? Então, e os pesquisadores? Os pesquisadores formais, eles também utilizam essas pesquisas. E nós chamamos as pesquisas de fontes históricas, ou seja, eles vão lá atrás, ver tudo aquilo que o homem já produziu ao longo da sociedade, do seu modo de vida, da cultura, da organização social, através de documentos escritos, registros, cartas, construções, vestuários, objetos do passado, e tudo aquilo vai sendo fonte de pesquisa. E a gente descobre, pessoal, quem fez, o lugar, a época, qual a mensagem e o motivo que aquele grupo ou determinada sociedade fez a determinada coisa, tá? Porém, preste atenção na pegadinha na sua prova, nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica. Uma fonte de pesquisa é um ponto de vista. Porém, quando a gente pega o conjunto de várias pesquisas, aí sim a gente tem um retrato histórico, ok? E identidade, pessoal, a gente chama de bens culturais, ou seja, toda a produção humana de ordem emocional, intelectual e material, independentemente de sua origem, época, aspecto ou natureza, que propiciem conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que rodeia. Dentro da questão da economia, pessoal, é o estudo das escolhas dos indivíduos em relação aos bens e serviços consumidos, produzidos e distribuídos em um determinado grupo, tá bom? A gente tem micro e macroeconomia, especificamente cada um deles não cai, não estuda, tá? Só tem que saber que existem. E existe aquela relação de oferta e demanda, preços e quantidade. Quanto mais oferta de um produto, a gente tem um preço. Quanto mais eu tenho aquela oferta, o preço ele diminui. Quanto mais gente querendo, ou seja, quanto maior aquela demanda, o preço ele vai subir. A quantidade também, tá? Ela pode variar. Quanto mais quantidade de um produto, em teoria, o meu preço ele será menor para o meu consumidor. Agora, quanto menos quantidade que eu tenho de um produto, o preço ele será, tá bom? Quanto menos quantidade, o preço será maior, tá? Há exceções disso, mas as exceções não caem na sua prova, então eu não falo. Economia hoje, lembrando, a gente calcula de acordo com o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, que é um produto que mede a questão econômica, tá? Em trilhões de dólares. Lembrando, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 20,5, China, 14,8, seguido de Japão, Alemanha e Reino Unido. O Brasil, hoje, atualmente, está com 1,3,
trilhão de dólares, tá? E está no 12º lugar. A inflação, pessoal, é um aumento do preço, ou seja, do valor real, né, quando ele cai. Muitas vezes o governo e os governos de maneira geral, para tentar, quando não consegue pagar suas contas, eles acabam por imprimir dinheiro, e essa impressão do dinheiro em mais quantidade faz com que o seu valor real caia, tá bom? E a gente tem, teoricamente, isso segundo a nossa Constituição, segundo a nossa lei, a gente tem o salário, que ele deve ser o salário mínimo, tá? Ele deve ser reajustado de acordo com a inflação. Por isso que todo mês de maio, finalzinho do mês de maio, você tem uma readaptação, porque é lei, tá bom? Não é porque o governo é bonzinho. Com relação à questão de trabalho e criança, pessoal, hoje a gente tem cerca de 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo que trabalham. No Brasil são quase 2 milhões, tá? Segundo a Unicef, esse aumento ele aconteceu recentemente de maneira muito significativa depois da pandemia, tá? Principalmente entre crianças de 5 a 11 anos, sendo que 70% trabalham no setor agrícola, 20% em serviços e 10% na indústria. Duas leis que caem na sua prova, a 13.010 e a questão do ECA, tá? A 13.010, pessoal, é a mesma lei do menino Bernardo, né? Que assegura que tanto a criança quanto o adolescente não sofrem nenhuma forma de punição que seja degradante, implique em correção por castigo físico ou humilhação, acarretando em sofrimento físico ou lesão, tá bom? E o ECA, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que tem ali os direitos fundamentais da pessoa em desenvolvimento e dos órgãos de procedimentos protetivos. Para o ECA, atenção, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. A escravidão hoje, pessoal, a famosa escravidão moderna, né? Hoje ela atinge cerca de 45,8 bilhões de pessoas, onde as empresas subcontratam pessoas para produzir os seus produtos por um preço muito abaixo, né, do preço que deveria ser justo. Muitas vezes aí a troco de quase nada, tudo para maximizar o lucro dessas empresas, tá? Hoje as principais locais onde essas pessoas trabalham hoje são nas indústrias de pesca, fábricas de drogas, escravidão sexual, propriedade particulares e empresas. Territórios. O que é um território, pessoal? Territórios são fronteiras, tá? São áreas que delimitam este espaço. Os limites, eles podem sim ser definidos por marcos naturais, ou seja, montanhas, rios e tudo mais, ou artificiais, cercas e muros e tudo mais. Hoje no mundo, a gente tem aproximadamente 200 países, né, porque dependendo do país, do ponto de vista, alguns países não aceitam outros estão brigados com uns e assim por diante, tá? E hoje, o que você tem que saber? Brasil faz fronteira com quais países, pessoal? Faz com todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Chile e Equador, tá bom? Questão da migração. Migração, deslocamento de pessoas de uma região para outra, pode acontecer para buscar novos trabalhos ou então para buscar melhores condições de vida. Pode ser tanto entre países ou pode ser dentro do próprio país também, tá bom? Não vamos esquecer o exemplo que a gente deu dos anos 50 a 70. Migração de pessoas do Nordeste para o Sudeste no nosso país. Tá? Nos anos 20, a gente tinha... cada 10 brasileiros, 9 moravam no campo, sendo que nos anos 2000, cada 10 brasileiros, apenas 2 moravam no campo. Então, você teve ao longo dos últimos anos uma coisa chamada êxodo rural, quando as pessoas saem da zona rural e vão para a zona urbana, tá bom? Isso gera, sim, um processo de urbanização, os crescimentos das grandes cidades, tá? Tendo, obviamente, mais pessoas na cidade do que no campo. Os territórios, dessa vez, pessoal, são sempre muito disputados. Tá? Isso no mundo, ou entre povos, ou até mesmo dentro do nosso país. Tá? Por exemplo, entre trabalhadores rurais, entre fazendeiros. Né? E por quê? Porque terra ele é sinônimo de poder, é a base de sobrevivência de uma sociedade. E hoje, por exemplo, você tem grandes movimentos sociais no nosso país, tá bom? Que buscam certas igualdades. Porém, não vamos confundir, hein? Enquanto nas cidades... Os principais movimentos sociais buscam moradias, nos campos os movimentos sociais eles buscam, né, a valorização da terra. Você também tem um grande conflito hoje no nosso país, né, que são as comunidades indígenas com os trabalhadores rurais versus os proprietários rurais e os garimpeiros, os madeireiros. Por quê, pessoal? Porque há 2 tipos de visão aqui que você tem que compreender para sua prova. A primeira delas é a visão indígena. A visão indígena é que a terra é um valor cultural. Ou seja, existe uma ligação entre o povo e a terra. Enquanto isso, você tem uma outra visão, que é a visão capitalista. Ou seja, né, a possibilidade de extração de riqueza. Ele tem os
os proprietários rurais muitas vezes têm aquela terra não é porque ama aquela terra, mas sim porque quer tirar o máximo de lucro possível daquele local. O Brasil ele é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal, tá bom? Os estados estão divididos em 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e a divisão atual é feita pelo IBGE desde 1960, tá? Das regiões, ok? Não dos estados. E você tem, no estado do Norte, Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. No Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem no mundo também os blocos econômicos, né? Que é muitas vezes aquela divisão, aquele conjunto de países em que em conjunto tentam ampliar seus negócios, justamente para várias situações, entre elas a questão da área do livre comércio, para diminuir as barreiras alfandegárias, para ter uma política comum com os países fora do bloco e para também ter um mercado comum. Alguns exemplos, né? O mais famoso, sem dúvida nenhuma, que você tem que levar para sua prova é a União Europeia, que são quase todos os países da Europa, ok? Mas não todos, atenção, e o Mercosul, que são os países da América do Sul, tá bom? Saneamento básico, infelizmente é um direito, né, que tem na lei, mas que não é cumprido, tá? Aonde que está esse direito, doutor? A Lei 11.445 e a Constituição Federal, tá? Que é o saneamento básico? Abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza e drenagem urbana, águas pluviais e manejo de resíduos sólidos, tá? 47% dos brasileiros não possuem acesso ao saneamento básico completo, tá? A gente está falando de cerca de 100 milhões de pessoas. E muitas dessas doenças, pessoal, estão relacionadas à falta de saneamento básico, tá? A questão do desmatamento, algo que também cai na sua prova, é a retirada da vegetação nativa de uma área, tem como consequências ambientais a eliminação da vegetação, a extinção das espécies e desequilíbrio ambiental. No Brasil, a gente tem 2 exemplos, que você tem um grande desmatamento, que é na Amazônia e no Cerrado, e a Mata Atlântica, que também, né, já foi devastada e hoje só restam aí 13% dela. Motivos? Para vários motivos, né? Mas entre elas, a exploração de madeira, a produção de carvão, meios de transporte, urbanização, industrialização, uso do solo para ações agrícolas, para expansão e também para pecuária, tá? Hoje, a média brasileira é de 1,3 milhão de hectares por ano de desmatamento. É um número assustador. Pessoal, Serra do Mar é um tópico que tem caído bastante na sua prova, então preste atenção, tá? Serra do Mar, pessoal, é a cadeia de montanhas do Brasil, entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, no litoral. Tem cerca de 1.500 quilômetros, é muito grande. É considerado um patrimônio histórico desde 85, é uma das 5 regiões protegidas na Constituição. Se você abrir lá o artigo 225 sobre patrimônio nacional, você vê lá que é uma das 5 regiões, mas é a menos conhecida, por isso que é a que cai na sua prova, tá? E ela é muito, muito rica em fauna e na flora. Aquecimento global, pessoal, é nada mais é do que a medição da temperatura global ao longo dos anos, tá? A gente tem percebido sim que há um enorme aumento desde a Revolução Industrial, justamente por causa da queima. Começou lá com carvão e hoje com outros materiais, tá? Basicamente, na verdade, é através do aumento da emissão de gases do efeito estufa. Então você tem um aumento de emissão de gases, principalmente CO2, onde a camada de ozônio acaba sendo destruída, tá bom? Isso causa um grande perigo à humanidade. Em termos de vegetação, pessoal, o que você tem que saber? Todas as regiões, as suas características estão aí na tela, tá? Mas você tem que saber, floresta, e inclusive onde fica cada uma delas. Floresta amazônica, Mata Atlântica, zona dos cocais, zonas araucárias, pampa cerrado, caatinga, pantanal e regiões litorâneas. Definição de estado. Isso também é algo que tem caído na sua prova de História e Geografia, tá? É nada mais é do que a instituição política e administrativa de uma região com um povo, onde a gente tem um território definido, uma autoridade máxima, tá? Onde você tem 3 pilares. Pilar da soberania, da população e também do território. Não confunde governo com ação. Governo é quem governa ou administra, e quem administra é o governo. Ou seja, é transitório. Quando você elege alguém, você está elegendo um governo para lá. Porém, é temporário. Tá? O que fica depois que esse governo sai? Vem outro governo. Tá bom? Mas o que está fixo sempre, e isso não vai mudar, é a nação. Tá? E
a nação. O que se define como nação? Pessoas com traços culturais parecidos. Não necessariamente tem um território. Direito. Direito nada mais é, pessoal, do que um conjunto de regras, né, que tem como objetivo dar direções. A primeira lei que a gente tem conhecida, pessoal, é uma lei romana de 1753 a.C., tá? Primeira lei escrita, digamos assim, tá bom? A fundação de Roma já caiu também na sua prova de história, tá? Que é bem importante, que é a lenda da fundação, né, de Rômulo e Remo, que os irmãos que eram alimentados por uma loba, né? Quando adulto, Rômulo mata Remo porque invadiu o seu espaço. Roma, isso saindo da lenda e indo para a realidade. Ele foi uma monarquia, tá? O Império Romano, até 509 a.C., depois virou uma república até 27 a.C., e depois foi um império, né? Até 476 depois de Cristo. Posteriormente, você teve uma divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, dividindo as capitais de Roma e de Constantinopla. E ele tinha algumas características do Império Romano, isso de maneira bem geral, tá bom? Você tinha um imperador, você tinha um exército, os governos das províncias, você tinha um controle político, militar e religioso, os escravos, a economia romana era baseada em escravos, tá? E também domínio de território. Você teve outros impérios ao longo da história, você teve, além do Império Romano que durou mais de 1000 anos, você considerando tudo, né? Todos os três momentos, você também teve o Império Russo, você teve o Império Britânico, e até hoje, né, a gente vê as características. Em termos de direito, mais especificamente direito civil, uma expressão que tem que cair na sua prova, nada mais é do que a relação jurídica entre pessoas, né? Então, exemplos, o casamento, herança, trabalho, comercial, consumidor e família. O primeiro do Brasil foi em 1916, tá? Atualmente, o direito civil que está em vigor foi criado em 2002, e ele tem como base três princípios: a ética, a coletividade e o poder ao legislador. Além disso, você tem uma coisa chamada direito internacional, que nada mais é do que normas para o cenário internacional jurídico. Tá bem? Você tem ali convenções e tratados internacionais registrados pela ONU e também costumes internacionais. Falando em ONU, né? A ONU ela foi fundada em 24 de outubro, pessoal, em 45, no ano de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, inicialmente com 50 países, tá? O objetivo inicial era impedir que novas guerras acontecessem a nível global, tá? E também preservar os direitos fundamentais dos seres humanos e das nações e manter a paz. Lembrando que, né, posteriormente à Segunda Guerra Mundial, você teve antes da Segunda Guerra Mundial, durante, inclusive, o Holocausto, né, infelizmente. Portanto, a ONU veio justamente para impedir que isso aconteça no futuro. Hoje, a ONU ela tem mais países, tá? Cerca de 193 países até o momento que eu estou falando com vocês. E tem outros objetivos, que é diplomacia preventiva e mediação, ou seja, antes que aconteça alguma guerra, tá? Manutenção e construção da paz, combater o terrorismo, desarmamento, proteção dos direitos humanos, democracia, ajuda humanitária de crianças e de refugiados, combate à fome e curar doentes. Além disso, você tem como documentos relevantes a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança e a própria Unicef. Tribunal de Haia, pessoal, também chamada de Tribunal Penal Internacional, TPI, é localizado uma corte internacional, foi criado em 2002, é válido em 123 países, fica na Holanda, tá? E ele julga, atenção, em crimes de guerra contra a humanidade e genocídios, ou seja, quando há uma falha grave no judiciário de um determinado país. Não julga estados, apenas pessoas. Até hoje foram 28 casos julgados. Conceito de cidadania, pessoal. Quando uma pessoa se sente pertencente a uma comunidade, a um país, né? Você tem no Brasil, por exemplo, nossa Constituição que prega a cidadania, tá? Como um direito fundamental, que tem como objetivo ali a promoção do bem comum, tá bom? Com uma responsabilidade social e uma emancipação do cidadão. Como cidadão, pessoal, seus atos ele tem impacto sim na sociedade, tá? No coletivo. Nós, como cidadão, temos direitos e deveres, por exemplo, quando a gente vota, tá bom? E isso tudo começou na Grécia Antiga. Já a democracia é um regime político que começa ali em Atenas, na Grécia, né, onde os cidadãos eles tinham participação em assembleias, ou seja, qualquer assunto era decidido por o povo. Hoje não dá para qualquer decisãozinha, vamos mudar o nome da rua? Vamos, chama todo mundo da cidade de São Paulo para ver se a gente muda o nome da rua. Não, é muita gente. Então hoje a gente faz a mesma coisa, só que através de um governo representativo, através do voto.
Por isso que hoje a gente tem um voto universal, onde todo mundo vota, independentemente da sua raça, do seu credo, da sua origem, do seu poder financeiro, tá? Mas nem sempre foi assim ao longo da história, tá bom? Hoje, a maioria dos países praticam sim a democracia, principalmente no Ocidente. Falando em democracia, a gente não pode esquecer também da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Tá? A França, naquela época, era uma monarquia, ou seja, tinha um rei absolutista, tá bom? A sociedade era muito estratificada, ou seja, o pobre era sempre pobre, o rico era sempre rico, e até que eles viveram uma grande crise financeira, né? Inclusive, o rei ele começou a oprimir mais ainda, né? Que era o rei Luís XVI, até que você teve uma revolta. Primeiro dominaram os arsenais e depois a Bastilha. Como resultado, depois disso tudo, a gente teve a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, a divisão por 3 poderes, que hoje inclusive a gente tem no Brasil, tá bom? A própria definição, a ideia de Constituição nasce aqui, tá? E também, no princípio, foi uma monarquia constitucional, ou seja, mantiveram a ideia do rei, mas com uma Constituição também em vigor. Durou pouco a monarquia e já passaram diretamente depois para uma república, tá? Através da execução do rei numa guilhotina. Ditadura militar. Ela dura no Brasil, pessoal, do ano de 64 até 85, durou 21 anos, e nós tivemos 5 presidentes. Antes da ditadura, a gente tinha Jânio Quadros, que renunciou, e João Goulart, que assume, tá bom? E ele tinha muitas ideias de reformas de base, principalmente reforma agrária, fiscal, universitária e administrativa. E daquela altura, não vamos esquecer, hein, que o mundo inteiro passava por uma guerra fria. É a famosa, que é hoje que a gente tem, a famosa Constituição Cidadã, é a que está em vigor, é a 7ª do nosso país, tá? E ela define algumas características, entre elas, sistema de presidencialista, se a gente vota para presidente, né, a garantia dos direitos fundamentais, direito ao voto, medidas provisórias, assistência social aos trabalhadores, intervenção estatal e um poder judiciário independente. Direitos fundamentais são os direitos essenciais do ser humano, é aquele que está História do voto. Né? O Brasil colonial, na verdade, já tinha eleições locais. Né? Primeira foi, na verdade, em 1532, na Vila de São Vicente. Em 1821, após a independência, a gente teve a primeira eleição moderna, mas ainda não para chefe executivo. Tá? A primeira Constituição que a gente teve foi em 1824, onde a gente criou a Assembleia Geral. A ideia de ter um Senado e a Câmara nasce nesse momento aqui no nosso país, tá? E só que naquele momento era apenas um voto censitário. O que significa isso? Votavam apenas homens com mais de 25 anos e com uma renda alta, tá bom? O voto feminino, ele nasce apenas em 1935, depois ele voltou em 46, né? Entre 64 e 85 a gente teve a ditadura militar e até 88 os analfabetos e soldados não votavam. Hoje isso já mudou, né? O voto é obrigatório para maiores de 18, facultativo aos analfabetos e entre 16 e 17 anos e mais de 70 anos de idade. O panorama político brasileiro hoje, né? Você teve durante a Nova República Tancredo Neves, depois o Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Hoje você tem a divisão de 3 poderes, o executivo,
que é representado pelo presidente e os ministros, o legislativo, que são os senadores e os deputados federais, através da Câmara e do Senado, e o poder judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STF. Por fim, pessoal, Lei Maria da Penha caiu na última prova, vai cair nessa. Tá? Uma lei de 2006 que cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na ONU, segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida, infelizmente. Pessoal, encerramos a primeira parte da nossa revisão da matéria de História e Geografia e daqui a pouco no nosso próximo vídeo a gente vai para a parte 2 dessa aula de revisão. Anota tudo e vamos para a aula, tá? Forte abraço, obrigado por ter assistido, não esquece de dar o like e a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.